ela vem do latim, intelligere, que significa entender, compreender. E ela pode ser definida como a capacidade mental de raciocinar, planejar e resolver problemas. Levando para o trabalho, né, os trabalhos das inteligências múltiplas, desenvolvido por Gardner. Mas, primeiro, quem foi Gardner? Tem alguma formiguinha por aqui? Então, Gardner, ele nasceu em Scranton, Pensilvânia, em 1943. Era filho de judeus refugiados do nazismo. Ingressou na Universidade de Harvard em 1961 para estudar História e Direito. Porém, durante seus estudos, redirecionou-se para a Psicologia e Educação. Hoje ele recebeu cerca de 29 títulos honorários em colégios e universidades e instituições como na Bulgária, Chile, Espanha, entre outros. Foi eleito em 2005 e 2008 como um dos 100 intelectuais mais influentes do mundo. E ele é autor de 29 livros traduzidos em 32 línguas. Não é para qualquer um que tem isso aqui. Mas o seu trabalho mais notório, mais importante, foi o das inteligências múltiplas. No ano de cerca de 1900, algumas pessoas procuraram o pedagogo e psicólogo Albert Binet para saber se ele tinha alguma forma de definir o sucesso ou o fracasso das crianças nas séries primárias. Foi então que ele inventou aquele teste de QI, hoje não conhecido. Com esse teste de QI, depois foram tendo modificações, melhorias, mas foi inventado em 1900 com Albert Binet. Na década de 1980, Gardner, não satisfeito com a teoria definida por Binet, ele afirmava que o conceito não era suficiente para definir a variedade de habilidades cognitivas humanas. Então ele, juntamente com a sua equipe da Universidade de Harvard, desenvolveu as teorias das inteligências múltiplas. E essa teoria, ela fala o seguinte: ela diz que uma criança que aprende a multiplicar números facilmente não é necessariamente mais inteligente do que outra criança que tem habilidades em outro tipo de inteligência. Gardner diz também que para adquirir esse tipo de inteligência, existem duas maneiras. Uma é através da genética e outra do convívio social. E ainda fala mais que a maioria das pessoas possui uma ou duas inteligências mais desenvolvidas. Não quer dizer que só é uma ou duas, mas a maioria possui uma ou duas. E ele, na sua definição da teoria, ele mostra que existem 8 tipos de inteligências, que seriam lógico-matemático, linguística, corporal, naturalista, interpessoal, intrapessoal, espacial e musical. Então, para Gardner, essas são as inteligências múltiplas. A inteligência corporal, como o nome já diz, trabalha com o corpo. Então, ela tem a grande capacidade de utilizar o corpo para se expressar em atividades artísticas e esportivas. Normalmente a gente encontra eles em bailarinos, atletas, atores, mímicos, entre outros. Como exemplo de pessoas famosas que possuem esse tipo de inteligência, nós temos Pelé, jogador de futebol, temos Daiane dos Santos, a ginasta olímpica, e temos Mikhail Baryshnikov, um bailarino famoso, naturalizado, acho que ele é da Letônia, mas é naturalizado americano. Então são 3 tipos diferentes, mas os 3 tipos utilizam a inteligência corporal. Pessoal, bom dia. Eu fiquei para falar um pouco sobre naturalista. O que é naturalista? São pessoas que têm a capacidade, a sensibilidade de compreender os padrões da natureza. Quais são esses padrões? São os animais, plantas, entre outros. Quais são as pessoas que têm essa inteligência? São os biólogos, geólogos, climáticos e químicos. Como o professor falou, todos nós temos a sensibilidade de desenvolver não só uma inteligência, mas mais de uma também. Como exemplo aqui, temos Charles Darwin, ele é autor da teoria da evolução. Ele fala que a evolução a partir dos macacos, tudo. E temos também Huxley, que ele é defensor da teoria de Charles Darwin. Interpessoal. Facilmente
em estabelecer relacionamentos com outras pessoas, indivíduos com essa inteligência conseguem facilmente identificar a personalidade das outras pessoas. Ou seja, são pessoas que têm a capacidade de identificar os sentimentos do outro. A convivência, como ele desenvolve. O professor é um exemplo. Ele tem a capacidade de identificar como a criança desenvolve, quais são as suas dificuldades no decorrer da aprendizagem. Um exemplo, Mahatma Gandhi, é um líder pacifista, e como ela falou, é professor. É um dos exemplos mais claros, assim, interpessoal. Ok? Mas que é Paulo que está ali? Porque nem todos têm, mas é preciso ter, né? O professor, ele tem que ter isso aí. É mais importante da aula. Bom dia, me chamo Luana. Então, a inteligência interpessoal nada mais é do que a capacidade de se autoconhecer. É uma das inteligências mais raras sobre o domínio humano, porque é a inteligência que busca se relacionar com suas próprias emoções. É onde você vai conhecer seus pontos fracos e seus pontos fortes. Para que seus comandos de vida permitam hábitos inconscientes e transformem em atitudes conscientes. Geralmente são encontrados filósofos, sábios, conselheiros e pessoas com profundo grau de autoconhecimento. Exemplos disso temos Freud e temos também o filósofo Platão. A inteligência espacial é expressada através da capacidade de compreender o mundo visual. Consegue projetar no espaço que se passa em sua mente, é predominante em arquitetos, artistas, escultores, navegadores, pintores e desenhistas. Exemplos disso é Pablo Picasso, pintor, e Elciane, arquiteto. E pessoal, falando da inteligência musical, né, igual a corporal, como a gente já falou, né, já está no princípio do nome. Já tem uma pessoa que está sorrindo aqui para mim, toda feliz, né? Mas tem sua fotografia, a gente não encontrou. Mas o musical é representado aqui por pessoas que conseguem identificar, certo? Notas musicais, melodias, ritmos. Uma pessoa com inteligência musical bem desenvolvida, ela consegue aprender a tocar um instrumento musical sem a ajuda de ninguém. Ela aprende sozinha. Né? Então, esse tipo de inteligência é encontrado em artistas, maestros, fabricantes de instrumentos musicais. Né? Como exemplo aqui, nós temos Mozart, né? Músico e compositor, mundialmente conhecido. Gilberto Gil, né? Cantor e compositor. E aqui na sala, ela que já deu essa vida, Mas só foi eu não, tem Marquinhos, vamos mostrar ele. Bem, dentro das inteligências que já foram explicitadas aqui, vamos ver uma que é mais recente, que é a inteligência pictórica. Gardner, nos seus estudos, ele observou que as outras inteligências, como ele bem separou, ele não considerou essa inteligência como se fosse um tipo. Ele considerou como se fosse um talento que fosse para poucos. E essa inteligência ligou a acessibilidade da criança desde pequeno, com a questão do visual, do desenho, através misturado com o nome da arte. E a capacidade de expressão para o desenho de extrema sensibilidade para o movimento, beleza, expressão, desenhos e pintura. Pessoas com essa inteligência conseguem criar personagens que falam por si mesmos, sem ter necessidade de dizer nenhuma palavra, como em trabalhos de desenhos publicitários e caricaturas. E nos estudos mais recentes, que foi desenvolvido por José Machado, um brasileiro, ele observou que, sim, isso aí poderia ser considerado como um tipo de inteligência. Visto que também entra outras 3 inteligências dentro dessa, que é a espacial. A criança ou o indivíduo ela tem um domínio de espaço, dimensão. A interpessoal, ela faz um trabalho, espera o que o outro vai pensar do que ela fez, qual a reação que a outra pessoa irá ter. E também a sinestésica, que é ela mesma que tem o trabalho dela. Como no caso de Marx, quando ele falou que ele mesmo coordenou a feirinha, ele tem essa inteligência sinestésica, porque ele é a parte de executar e empreender o seu próprio trabalho. A gente vê isso em Guimarães de Souza e Carlos
mesmo sem a fala, ele consegue repassar aquilo que ele quer através das imagens, né? E a gente está percebendo em sala, Jaisa tem, a Ana Júlia é um exemplo. Ela gosta muito de desenvolver questão de áreas. Pessoal, então, com esse trabalho, a gente estudando, discutindo, a gente procurou, pesquisou e viu que muitos alunos eles saem da sala de aula sem conseguir ligar a teoria aplicada dentro da sala de aula com a prática na vida real. Então, a gente está analisando as teorias desses estudos, sempre que é necessário um pouco a educação mudar o seu jeito de observar o aluno. Então, o professor tem mais que observar essas inteligências no aluno, para saber qual é aquela inteligência que ele tem mais ativa e conseguir ajudar a desenvolver, sem esquecer as outras. Não adianta eu só desenvolver a musical, se eu esqueço a linguística, se eu esqueço a lógica matemática. Certo? A que tem mais desenvolvida, ela pode servir de ponte para uma outra. Por exemplo, a corporal. Eu tenho a inteligência corporal, levo os meninos para a quadra. Por que não ensinar matemática? Por que não ensinar física? Né? Então, isso eu posso ensinar ali dentro. Espacial, a inteligência espacial, posso ensinar. A lógica matemática, eu trabalho com informática. Por que eu não usar a lógica matemática e ajudar eles a trabalhar a matemática, a trabalhar a geografia, a trabalhar o português? Então, uma inteligência, ela pode servir de ponto para a outra, pode ajudar a outra a desenvolver. Então, é importante os professores observar qual é essa inteligência desse aluno, ajudar a desenvolver mais essa e desenvolver também as outras. Durante os estudos da gente, a gente viu que uma criança, até os 5 anos de idade, ela possui 98% da sua inteligência. Basta, é dever da escola, certo? Ajudar a desenvolver essa inteligência. Se ela já tem 98%, vamos ajudar a desenvolver que ela vai chegar aos 100% dessa inteligência. Como dizia Galileu Galilei, não se pode ensinar tudo a alguém, pode-se apenas ajudá-lo a encontrar por si mesmo. Certo? Então, devido à escola, lembrar, vamos ajudar esse aluno a descobrir essa inteligência que ele tem. Então, pessoal, aqui foi o nosso trabalho sobre as inteligências múltiplas. Qualquer dúvida? Licença. A questão também da escola e quadro, a gente desenvolver com a questão assim, repassar para eles, dizendo qual tipo de inteligência que a criança tem, no que ele pode ajudar a orientar, porque não cabe somente a escola. É preciso o acompanhamento dos pais para que essa criança ela tenha um desenvolvimento maior lá na frente. E não adianta também você pressionar a criança a fazer um tipo de habilidade que seu pai acha certo, porque não vai funcionar. Embora ele tenha vários possíveis desenvolvimentos de habilidades, sempre ele vai demonstrar qual a melhor habilidade que pode ser desenvolvida. Não adianta pressionar. A questão é sempre observar. Observar, quando você observar, você vai perceber qual tipo de inteligência pode predominar na criança. Pessoal, então, esse é o nosso trabalho. Vocês vão ficar agora com os 4 pilares da educação. Obrigado. O nosso trabalho vai ser sobre os 4 pilares da educação. Antes de começar, eu vou pedir um pouco de desculpa a vocês pela voz, está um pouco rouca. Eu acho que, não sei se vocês estão me ouvindo bem, principalmente o pessoal que está aí atrás. E eu acho que parece que cada apresentação que eu faço ainda eu fico um pouco na barriga, principalmente porque é a primeira vez que eu faço uma apresentação de um professor para outros professores. Então, eu digo que esse nosso trabalho é mais uma forma de diálogo com vocês, porque esse assunto, eu acho que talvez a gente pode não ter lembrado, não ter estudado tão profundamente quando cada um de nós fez, ou quem está fazendo aí no seu curso de graduação, mas eu acho que é sempre bom a gente relembrar, até para tomar uma postura mais crítica sobre esse assunto, porque apesar da gente pensar assim, como pode melhorar a educação enquanto professor, enquanto escola, o que a gente faz de errado é o problema do sistema brasileiro, ou é o professor, ou é a escola, é a comunidade. Então, o que é que a gente pode fazer para melhorar a educação de acordo com esses 4 pilares da educação? Você toca É só uma introdução. Então, o que são esses 4 pilares da educação?
são 4 princípios fundamentados em estratégias para promover a educação para o desenvolvimento humano. Então, esses 4 pilares da educação foram estabelecidos pela Unesco, que é a Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, em 1998. Esses 4 princípios eles foram fundamentados em um relatório intitulado Educação, um Tesouro a Descobrir, que foi estabelecido por 15 coordenadores de cada país, sobre a coordenação de Jacques Delors, que era o presidente da Unesco naquela época. Então, os países que estavam de acordo com esse relatório, inclusive o Brasil, eles tinham que, de acordo com esse relatório, estabelecer metas para a educação do século XXI. Como a educação deveria se desenvolver, o que é que faltava nas escolas para que os alunos conseguissem aprender de forma melhor. Então, os 4 pilares da educação apresentam uma proposta na qual a aprendizagem propõe a educação, na qual devemos aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a viver e a ser. Porque esses 4 pilares são fundamentais para a educação? Porque, de acordo com a Unesco, o ser humano não basta ter um conhecimento científico, conhecimento técnico. Ele precisa se estabelecer enquanto pessoa, enquanto cidadão na sociedade. Até porque o ser humano não passa a sua vida inteira no ambiente escolar. Ele sai da escola e tem uma vida toda pela frente. Tem desafios. Por quê? Porque nós vivemos uma sociedade que a cada dia surgem mais desafios. Então a escola tem que preparar o aluno desde cedo para esses desafios que ele vai encontrar nesse mundo exterior. Então, para começar, nós fizemos uma divisão. Então eu vou falar sobre os 2 primeiros, aprender a conhecer e a fazer, e Sibeli vai falar sobre aprender a conviver com os outros e aprender a ser. Então, assim, não quer dizer que o que esse relatório fala é a verdade universal, que fazendo isso tenha mudança, mas já é um começo. É um começo. Por quê? Porque esse relatório, assim, um relatório, quem tiver a oportunidade de ler, é bem interessante. Mas o primeiro defeito, o mais grave que ele tem, é de apenas dizer o que acontece se forem trabalhados esses pilares da educação, esses 4 pilares da escola, mas não diz como é que nós, professores, devemos trabalhar. Quais metodologias utilizar para que esse aluno consiga sair da escola com essas 4 habilidades desenvolvidas, esses 4 pilares. Por quê? Porque quando a gente fala aprender a conhecer, o que é que os alunos fazem na escola todos os dias? Adquirem novos conhecimentos. Mas, será que o papel da escola, o único papel é apenas transmitir conhecimento para os alunos? Conhecimento para quê? Para que serve esse conhecimento que ele tem? Na escola tradicional, que eu acho que alguns tiveram a oportunidade de estudar nela, qual era a função da escola? Eu acredito que todo mundo já ouviu falar, ou quem não ouviu ainda, de Paulo Freire. Na década de 70, ele já falava que uma expressão que ele gostava de usar é educação bancária. Que ele falava que o papel da escola era o aluno chegava lá na escola e o professor só tinha a função de passar o conhecimento para ele. Que o aluno chegava na escola sem nenhum conhecimento e o professor só colocava o conhecimento na cabeça do aluno e pronto, ele já estava preparado para a vida. Mas infelizmente, por que a escola tradicional não deu certo? Porque era uma forma de ensino que não privilegiava o conhecimento inato do aluno. Porque apesar de a gente pensar que o aluno não tem conhecimento de mundo, mas tem. E é por isso que hoje, na escola construtivista, que é o modelo de ensino que é adotado hoje, o professor já tem que reconhecer que todo aluno já chega na escola com um nível de conhecimento. Conhecimento adquirido com a família, com a sociedade e com as esferas que ele convive, seja na esfera religiosa, familiar, social, mas chega com conhecimento. Pode não ser aquele conhecimento científico ou tecnológico, mas chega. Como é o caso da língua. O aluno chega na escola, ele já sabe falar a língua dele, a língua materna, português. Então, o professor acha que o aluno talvez não saiba, é claro, as nomenclaturas. Ele sabe o que é uma casa, sabe o que é um amigo, sabe o que é bonito, sabe o que é um substantivo,
sabe o que é um adjetivo, não sabe o termo. Mas se você perguntar a ele se ele conhece as palavras, ele conhece. Talvez não conheça os termos, mas a escola pode o quê? Fazer essa ponte. Conhecimento científico com o conhecimento inato de cada aluno. Essa é a importância de aprender a conhecer. Então, é só um breve resumo. Por quê? Porque eu acho que toda apresentação, quanto mais a gente lê, fica chato para quem ouve. E eu acho que ler não é muito bom porque a gente não se prende muito. Então, o primeiro pilar da educação, o aprender a conhecer, não visa o conhecimento codificado, e sim pretende levar o estudante a aprender. E por que é importante aprender a aprender? Porque se a gente for pensar no seguinte, o que é conhecimento? Como é que a gente pode medir o conhecimento de alguém? Será que é só através de uma prova, de uma atividade? A gente sabe que o problema no Brasil é a forma como o sistema é organizado. Eu sei que enquanto escola, temos que seguir padrões que são estabelecidos pelo sistema, pelo governo. Nós sabemos que temos que fazer uma prova bimestralmente ou trimestralmente. Temos que avaliar um aluno de acordo com a nota, porque é isso que o sistema exige dele. Não é o conhecimento que ele adquiriu, e sim a nota que ele teve em fazer tal atividade. Infelizmente, o pior problema que existe no nosso sistema brasileiro é isso, de avaliar aluno por uma nota. Se o aluno tirou uma nota alta, ele vai ser bem sucedido. Se tirou uma nota baixa, ele não é tão bem sucedido. Ou não aprendeu, como a gente fala. E a maior preocupação, quando chega um pai ou uma mãe dizendo, meu filho não aprendeu, tirou uma nota baixa. Mas será que ele aprendeu mesmo de verdade? Infelizmente, assim, a gente vê muitos alunos que têm, digamos assim, um grau de inteligência avançado, mas quando chega numa prova, a questão parece que deu um branco, porque não se lembra de mais nada. Até às vezes a questão do nervosismo da prova faz o aluno esquecer tudo. Então, por que é importante a gente, enquanto professor, enquanto escola, fazer o aluno aprender a aprender? Porque não basta só passar conhecimento. Nós temos que mostrar qual a melhor forma de o aluno chegar até aquele conhecimento. Que passos ele deve seguir para fazer aquilo. Eu gosto sempre de dizer aos meus alunos que eu gosto de trabalhar com eles com esquemas, para eles aprenderem. E como é um esquema? Se você for perguntar ao aluno, por exemplo, o que é um substantivo? Você pode dizer várias vezes qual é o conceito, mas quando você vai perguntar, ele sabe, mas não sabe a forma de se expressar. Ou às vezes tem dúvida. Mas se você perguntar a ele, vamos fazer um esquema? Coloque palavras aqui que você acha que é um substantivo. Ele vai dizer as palavras. Então você vai tentar mostrar a ele que ele tem aquele conhecimento, só que você tem que mostrar a ele que daquela forma ele pode chegar. Eu já vi aluno dizer, professor, eu estudo, faço resumo, mas não consigo aprender. Então, por quê? E eu disse, já que você consegue fazer isso, você estuda, então por que você não consegue aprender? Porque o professor não lhe ensinou a forma de você adquirir aquele conhecimento. Se você não consegue estudar fazendo resumo, por que você não tenta fazer de outra maneira? Assistindo vídeos ou olhando imagens, porque às vezes uma imagem diz mais que palavras. Apesar da gente não acreditar, mas às vezes a gente escreve um quadro todo, escreve o outro lado, pensando que o aluno está aprendendo. Mas às vezes é um conhecimento que é passageiro, aprendeu naquela aula, mas depois esquece. Você me permite. Gente, vocês sabiam que existe uma pirâmide que visa ou que nos faz entender como se aprende melhor? Pois é, quando você só escuta é 10%, quando você ademais vê é 20%. Vocês sabem quando a gente consegue aprender 90%? Alguém sabe? Quando você ensina a outro que você aprendeu, certo? Então eu sempre falo para os meus alunos, olha, ainda que seja para o seu gato, se você não morar com ninguém, fala para ele, olha, eu aprendi hoje em espanhol, sei lá, pizarra, certo? Por favor, eu gostaria de passar isso para vocês. É uma grande forma de aprender. Ensine isso para os seus alunos, vocês vão ver que vão ter resultados bons. Obrigada, Marcos. Então, só para encerrar esse primeiro pilar, eu queria encerrar só dizendo uma frase de Rubem Alves, que infelizmente ele faleceu semana passada, mas que tem um grande e profundo conhecimento, que se vocês, eu acho,
estiver na sala de aula, em qualquer lugar, repensassem sobre essas palavras dele. Ele gosta de falar que o conhecimento é igual, pense no escorredor de macarrão. Quem é um talvez use muito, mas pense quando as nossas mães vão fazer uma macarronada. Você pega lá a panela e a água, joga o macarrão e depois tem que fazer o quê? Tem que ligar o fogo e quando termina de ferver o macarrão, nós colocamos no escorredor a água passando pelos buracos do escorredor, porque o importante é só o macarrão para fazer a macarronada, o importante não é a água. Então, o Rubem Alves fala que o conhecimento, a nossa mente, é igual ao escorredor do macarrão, que só fica na nossa mente o que é importante para a gente. Ele até diz assim, que o aprendido é aquilo que fica quando o esquecimento faz o seu trabalho. Eu vou repetir que eu acho tão bonito essas palavras. O aprendido é aquilo que fica quando o esquecimento faz o seu trabalho. Então é por isso que, como o Sibeli falou, é tão importante a gente se preocupar, enquanto professores, como é que esse aluno vai aprender esse conhecimento e esse conhecimento fique com ele para sempre, porque quando a gente faz um trabalho que é bem feito, e você mostra ao aluno, como o Sibeli falou, o que você aprendeu, eu garanto que ele não vai esquecer. Pode passar muito tempo, mas vai ficar para ele. Porque muita coisa que eu aprendi na escola, eu lembro até hoje e não vou esquecer. Porque eu aprendi mesmo de uma forma eficaz. Então, o próximo, aprender a fazer, é o segundo pilar que diz o seguinte, bem rápido. Aprender a conhecer e aprender a fazer são indissociáveis. Porém, este segundo pilar da educação está mais relacionado à questão da formação profissional dos educantes. Então, como eu falei no começo, o que é que o aluno vai fazer com esse conhecimento que ele aprendeu na escola? Ele vai sair para o mundo exterior, vai ter que arrumar uma profissão. Aliás, primeiro ele vai ter que fazer um curso superior, né? Porque é isso que o mercado de trabalho existe hoje. Que você tem um curso superior, você tem que se destacar, é claro, também, mas o importante é que você, primeiro, enquanto escola, o que é que a gente tem que fazer para fazer o aluno aprender a fazer? Eu já vi muito aluno dizer assim, professor, do que é que me serve esse conteúdo se eu não vou precisar nunca? Ou se eu não sei o que é que eu vou fazer com esse conteúdo lá fora? Eu acho que vocês, enquanto professores, talvez quem trabalha assim com alunos pequenos, talvez eles não tenham ainda esse pensamento, mas quando o aluno chega numa etapa da vida dele, ele já começa a se indagar sobre isso. O que é que eu vou fazer com esse conhecimento que eu adquiri na escola? Às vezes o aluno não vê nenhum sentido naquilo que ele aprende. Eu, como professor assim, de inglês, eu já vi muitos alunos perguntarem, por que é que eu estou aprendendo inglês? Se eu não vou para outro país, eu não vou falar com uma pessoa estrangeira. Isso dá uma raiva da gente. Tá. Teve uma vez que o aluno me disse assim, professor, eu vou ser pedreiro. Por que o pedreiro tem que aprender a falar inglês? Eu até respondi, mas se você for fazer uma obra no exterior, você não vai precisar falar inglês, não? Como é que você vai entender as obras do engenheiro, né? Eu também, os professores, eu acho, de matemática também que sofrem com isso, porque muitas vezes o aluno vê assim, professor, porque eu estou trabalhando em equação, se eu não vou utilizar na minha casa, não vou utilizar no trabalho, então para que ele serve aprender equação? Às vezes a gente, professor, diz assim, não, porque é importante, ou porque eu devo sair fazer uma prova e é precisar desse conhecimento. Mas o aluno pergunta, e se eu não for fazer uma prova, se eu não quiser fazer o Enem? Aí você vai dizer o quê? É uma coisa que eu também vi que eu acho muito bonita, assim, que Rubem Alves diz sobre o aprender a fazer. Ele diz assim, que se ele fosse ensinar uma criança música, ele diz que não começaria ensinando o que significava aquelas bolinhas pretas sobre aquelas 5 linhas. Ele primeiro mostraria os instrumentos a ela, para primeiro ela ter o gosto pela música. Porque ele diz que antes de ensinar alguma coisa a alguém, você precisa fazer com que aquela pessoa tenha gosto por aquilo que ela está aprendendo. Para depois você ensinar o teórico. Sim, mas sabe por quê, gente?
Desculpa, mas eu tenho que cortar porque o tempo é curto. Sério. Para depois, porque é bem pouco já passou, o tempo e Antônio. Mas agora falar. Sério, só um minutinho, gente. Nós, como professores, temos um instrumento do quê? Do cérebro, do conhecimento, não? Mas ninguém sabe de neurociência. Porque, de certa forma, é uma ciência nova, surgiu mais ou menos a partir de 2012. Então, o que temos que fazer primeiro é conhecer nosso cérebro, verdade? Então, se a um aluno você diz, sobretudo quando você trabalha na primeira infância, certo? Que até os 5 anos tem 98%, o ser humano é um gênio aos 5 anos, pelo amor de Deus, se ele for bem estimulado. Mas o que acontece? Porque ao chegar aos 12 anos só resta 20% dessa genialidade. Então, tem um filme super legal que eu quero que vocês assistam, se chama A Educação Proibida, certo? É em espanhol, mas tem legendado em português, que fala um pouco desse sistema educacional mundial, faz você pensar em coisas super bacanas, como, por exemplo, por que há essa desarticulação entre sociedade, né? Governo, instituição, chama-se colégio, universidade e, como se chama isso, o que está escrito para você dar, que é o conteúdo, os sílabos não foi embora o nome, enfim. Por que essa desarticulação? Porque realmente o que se quer fazer com o ser humano é emburrecê-lo, se vocês forem pensar. A Educação Proibida, esse filme fala muito a respeito. Educar a gente tem que ter estímulo, porque o cérebro funciona com neurônios. Esses neurônios, eles para fazerem sinapses, eles muitas vezes soltam proteínas ou soltam hormônios. Essa proteína da alegria é preciso para aprender, mas pouco de nós sabemos. Se não me engano, é a serotonina. Então, o aluno aprende mais brincando, de forma lúdica, dando isso com alegria e também com amor. Certo? Então, para avançar um pouquinho, cadê a coisa? Aprender a conviver com os outros. Delors fala da cultura da paz. O que é isso? Ele fala assim, quando você não conhece, quando você não conhece nada, você sente medo e aversão. Quando você começa a conhecer, por exemplo, outro ser humano, você começa a respeitá-lo. Mas aqui na escola eu acho muito legal uma campanha que tem sido feita, a cultura das diferenças. A gente tem que respeitar o outro, que é diferente. Mas como se logra isso? Desde pequenininhos, quando nossos pais nos deram amor. Então, aprender a conviver é aprender a amar também. Porque nos amando, vamos amar também os outros, vamos a respeitar essas diferenças. Aprender a ser. O que é ser? É uma totalidade. Então, implicam os 3 anteriores modos de aprender, não é? Então, quando você é pequenininho, alguém te ensina a amar? Não. Você aprende amando. Mas isso vem desde a família, gente. Então, é muito importante para ser, aprender a amar, aprender a conviver, aprender o funcionamento do cérebro e fazer bem a coisa. O pai tem que saber fazer bem a coisa. Eu normalmente ando cansada, mas sabe o que? Ultimamente, depois que eu li isso, agradeço muito a senhora. Gente, o cansaço não importa. Eu estou pintando com minha filha, eu estou recortando coisas, estou deixando que ela faça, porque só construindo conhecimento é que o ser humano aprende. Todos nós não somos alunos, não somos sem luz, viemos com uma luz própria. Já sabemos, a criancinha vai aprendendo por assimilação, segundo Piaget, por adaptação, por reversibilidade, por um monte de teorias, mas o importante é a gente fazer bem nosso papel de educadores de pais, com amor, ensinando essa criancinha a amar também o outro. Só para vocês verem assim, como dados. Hoje, 2014, o melhor sistema educacional do mundo é da Coreia do Sul. E a Coreia do Sul não está nem entre os 10 primeiros países mais ricos do mundo. Mesmo assim, é um dos países que mais investem em educação. Em 2012, era a Finlândia, estava em primeiro lugar, o país com o melhor sistema educacional do mundo. Em 2012, era a Finlândia. Do mesmo jeito, não é nem um dos primeiros países mais ricos do mundo, mas para vocês terem uma ideia, lá o professor na educação básica só pode dar aula se ele tiver mestrado. Com graduação não dá aula na educação básica. Então, para vocês verem
que não é questão de dinheiro, é questão de organização. Se você organizar o sistema, porque a gente culpa primeiro quem vê, né? Eu saio mal na escola, no português, matemática e história, culpa do professor, aí faz o quê? Vamos colocar o professor no lugar, acontece do mesmo jeito. Não, vou trocar meu aluno de escola, o problema é a escola. Mas não quer ver primeiro onde é que está o erro mesmo, né? O erro começa lá em cima. E a escola e o professor é só isso aqui, comparado ao sistema educacional. Você acha importante que seu filho seja fluente em outra língua desde cedo? Reclama os pais, mas os professores, né? Vamos ver alguns pontos que valem essa pergunta. Oportunidade de estudar em outros países, de imersão no mercado de trabalho nacional e internacional. A criança, quando ela começa a aprender desde cedo, muitos pais eles acham assim, mas por que colocar meu filho desde cedo numa escola bilíngue? Se ele vai ficar confuso, se ele não vai conseguir pegar nem a língua materna, vai tentar pegar a outra. Mas os estudos eles mostram que a criança, quando começa desde cedo, ela vai ter a capacidade de desenvolver a memória e a atenção 4 vezes mais que uma criança que seja monolíngue. E se formos ver, 5% da população brasileira é influente na língua inglesa, ou tem algum acesso ao inglês mesmo, à língua inglesa ou outro tipo de língua. E as chances de ela entrar no mercado é bem maiores, quando é bem maior, bem maiores que uma criança que seja monolíngue, né? E isso vamos rebater mais lá na frente. Porque ela fala a questão de estudar em outras escolas e imersão no mercado de trabalho. Por curiosidade, assim, o inglês é a língua que é usada por 80% das transações comerciais é utilizada na língua inglesa. Então, quando fala assim, imersão no mercado de trabalho nacional e internacional, é isso. Porque, assim, só para ter uma diferença, no mercado de trabalho as transações ocorrem 80% na língua inglesa. Mas se a gente for ver em utilização, a língua inglesa é a primeira língua mais falada do mundo. Segunda é o mandarim, que é a língua oficial da China. E quanto a quantidade? Isso é quantidade, porque é mais de 1 milhão, 200 milhões de pessoas falando, não é? 50? Eu acredito que seja mais de 1 milhão. É mais de 1 milhão e 300 milhões, isso. Cresceu um pouquinho mais. Qual é a segunda mais? E a terceira é o espanhol, em questão de Mas em utilização. Mas, se a gente for ver em utilização, por exemplo, na internet, o inglês é em primeiro lugar e o espanhol em segundo. Então é por isso que a gente sempre fala assim, a questão da língua inglesa é importante, tanto a questão não só comercial, mas também questão de estudo e também de utilização. Por isso que a gente deve... Aí até aquelas pessoas que falam que quando a China virar a primeira economia do mundo, quer dizer que todo mundo vai ter que aprender a falar mandarim? A gente não sabe, né? Mas estudiosos dizem que até o final desse século a língua inglesa vai estar no domínio, né? A gente não sabe como é que vai ser no próximo, né? Talvez a gente tenha que chegar ao próximo, né? Mas... E assim, o mundo tem que até 4 vezes os mecanismos de assimilação, que é a questão da memória, e conhecimento de atenção. Então, ela não decora. Essa memorização, essa assimilação é diferente de decorar. Ela memoriza. Aquilo que ela absorve no ciente dela, ela vai levar para o resto da vida. E uma pesquisa feita pela Universidade de Granada, na Espanha, observou um grupo de jovens bilíngues e outro grupo monolíngue. Eles fizeram um teste com esses grupos, passaram uma prova toda em inglês ou em outra língua, para eles fazerem e observar o tempo que gastavam para fazer essa prova e a questão como eram respondidas. Ele observou que o grupo bilíngue, eles têm essa facilidade de desenvolver mais rápido as questões de forma mais prática e mais, digamos assim, mais eficaz. Perdão, mas olha, a professora está fazendo uma muito boa coisa. O ideal seria que ela tivesse saído para uma fazenda, se fosse uma galinha, vamos imaginar que não está. Ou que ela saia para a rua, não é? Diga para o aluno, olha, isso é carro, e explica as funções do carro que você ganhou. Mas não temos essa oportunidade muitas vezes. Mas um aluno, até os 7 anos, ele tem que ter oh meu Deus, um símbolo concreto para aprender, senão ele não vai voltar. Então não significa dizer que a criança não teve um acompanhamento até os 7 anos, que ela não vai desenvolver mais tarde. Ela vai sim, a pessoa vai desenvolver, só que não de forma mais eficaz como sendo mais
mais nova. Ela não vai desenvolver o sotaque, ela vai manter o sotaque dela mesma. E vai também propiciar a ensino da língua. Até mesmo porque o lóbulo do cérebro se fecha aos 13 anos. Se você aprender outra língua até os 13 anos, vai ser sua língua 2. Se não virem a mim, hablo muy bien espanhol, verdade? Verdade? Porque sou bilíngue e aprendi o espanhol aos 10 anos. Então é normal a criança confundir as palavras no início que ela está aprendendo. Só que ela vai saber, ela mesma vai saber separar o que significa um e o que significa o outro no decorrer do tempo. Então, dando prosseguimento, então, outra ponto positivo do ensino bilíngue é que a criança pode desenvolver as 4 habilidades necessárias para ser fluente em outra língua: o ouvir, o falar, o escrever e o ler. Então, olhando assim as propostas de algumas escolas brasileiras que são bilíngues, nós vemos que essas escolas trabalham de que forma? A maioria das escolas gostam de trabalhar os alunos assim, dividindo, não por série, mas sim dividindo os alunos por inteligências, como o primeiro grupo apresentou sobre essas inteligências múltiplas. Então, essas escolas bilíngues preferem dividir essas crianças de acordo com as inteligências que cada uma tem, porque assim é mais fácil você verificar como está o desenvolvimento da aprendizagem delas. E existe também a questão das etapas. Por exemplo, de 2 aos 6 anos, as crianças são envolvidas em atividades de ouvir e falar, para que elas possam aprender, primeiro, a questão fonológica e fonética da língua. Como é pronunciada aquela palavra na língua inglesa. Como o Lidiane e Sibeli falaram, a questão da importância de quanto mais cedo é importante por quê? Porque quando a criança vai se desenvolvendo mais na sua língua materna, ela vai o quê? Se ela for aprender uma língua mais tarde, ela vai ter essa influência da sua língua materna na outra língua. Então, o certo seria, primeiro, alfabetizar as crianças de 2 a 6 anos na língua estrangeira, para que ela tenha essa facilidade de lidar com esse outro idioma, para depois dessa fase, a partir dos 7 anos, ser alfabetizada na sua língua materna. É uma proposta. Mas a criança, perdão, é totalmente capaz de aprender 2 idiomas simultaneamente. Tem casos, não é? Eu li muito na internet, de uma mãe francesa, um pai alemão. O pai só fala em alemão com a criatura, a mãe só fala francês. E ela aprende ambos idiomas. Tem depois uma questão de code mixing. Ela vai misturar os códigos, mas tudo bem, é uma etapa que faz. Certo? Não tem nenhum problema. Ela é capaz. Gente, toda criança é capaz de aprender tudo se tem os estímulos. Se fez um experimento no qual se colocaram 7 crianças que só comiam. Ninguém ensinou as bichinhas a falarem, a caminharem, pareciam bichinhos. Eu faço uma pergunta a vocês. Vocês acham que elas aprenderam a falar, a caminhar, etc, etc? Não. Então, depois dessa etapa, a partir dos 7 anos aqui, a criança vai começar a escrever e a ler também na língua estrangeira. Então, como eu falo, isso é uma proposta. Tem escolas que defendem que a criança pode ser alfabetizada nas 2 línguas, na materna e na estrangeira, mas tem algumas que preferem, que acho que a maioria prefere primeiro alfabetizar a criança na língua inglesa, para depois ser acrescentadas as aulas de português. Então, as crianças bilíngues desenvolvem entendimento abstrato e a capacidade de criar novos conceitos. Então, na sala de aula, nós como professores que vamos trabalhar nesse ensino bilíngue, nós vamos trabalhar com as crianças muita questão do gestual, porque como elas não sabem ainda o significado das palavras, nós temos que trabalhar muita questão de gestos. Como, por exemplo, se eu disser I'm happy, então você não vai ficar I'm happy assim, com a cara séria. A criança não entende o que você está falando. Então você vai trabalhar através do seu gestual, dos movimentos. Quando você diz I'm happy, sorrindo, é melhor. Quando eu digo I'm sad, a criança vai entender pelo movimento do seu rosto, ou quando você diz usando os braços, ou quando você faz atividades que envolvam isso, atividades que envolvam o corpo. Porque não adianta só a criança estar você falando e ela repetindo, não. Tem que ser trabalhado com o maior cuidado o ensino bilíngue. Por quê? Porque defende esse método que você tem que falar 100% em inglês com a criança. Mas até os quantos anos, Max? Até os quantos anos isso funciona?
Sim, seria de 2 até 6 anos, que é como as escolas bilíngues no Brasil funcionam, dessa metodologia de 2 a 6 anos. Assim, ensino fundamental ainda, talvez a gente possa ter uma brecha ainda para falar algumas coisas em português, porque assim, se você pegar uma criança que está desde o começo tendo esse contato com a língua inglesa, é claro que é mais fácil você trabalhar com ela no outro idioma quando ela chega ao ensino fundamental, por exemplo. Mas se você já começa a trabalhar com crianças no ensino bilíngue, no ensino fundamental, é claro que elas vão ter mais dificuldade em aprender se a aula for 100% em inglês. Por quê? Pela plasticidade cerebral, gente. A criança, quando é pequenininha, essas milhões de células nervosas, neuronais, estão borbulhando, e ela aprende tudo que você ensinar. Tudo. E aqui difere o de Gardner. Tudo. Se a bichinha não receber estímulo, aí não foi culpa dela, foi culpa de quem a envolveu. Chama-se pais, escolas, etc. E também a gente tem que ter uma preocupação assim, nesse ensino bilíngue, porque é claro que os pais vão perguntar, quer dizer que meu filho, com 1 mês de estudo desse ensino bilíngue, ela vai já estar falando inglês? É claro que não. É um processo lento, é claro, que a gente vai ver os resultados de acordo com o tempo que vai passando. E a metodologia ideal, assim, a gente não pode avaliar uma criança de acordo com esse conhecimento que ela vai aprender. É claro que o sistema brasileiro, ele diz que você tem que avaliar, que tem que ter uma nota. Mas a gente não pode assim, cobrar de imediato uma criança que está aprendendo outra língua, que ela já vai aprender a falar. Não. A gente tem que ter a paciência, porque é de acordo com o tempo que ela vai adquirir essas habilidades. E assim, aos senhores pais e professores, a gente sempre diz assim, que não colocar um filho nesse ensino bilíngue só porque acha bonito que o filho fala inglês cedo, não. Tem que se mostrar a importância desse aprendizado. Eu, enquanto pai, tenho que dizer, meu filho, isso é importante para o seu futuro, tais motivos. Não é só porque é bonitinho a criança pequenininha falar inglês, não. Você tem que estar sempre, enquanto família, estar motivando seu filho, dizendo a importância disso para o futuro dele, desse conhecimento. Inclusive, porque aumenta a inteligência, né, Max? Porque há uma coisa chamada code switching, mudar de código. Às vezes me acontece, de verdade, eu estou falando em português, de repente entra o espanhol, alguém me diz eu não estou entendendo nada, eu volto para o português, entendeu? Porque quando você muda de código, quando há esse code switch, mudar de switch, o cérebro começa a fazer ginástica. É a ginástica cerebral. Isso desenvolve outras áreas do cérebro, como a matemática e a linguística. Ok, agora eu faço uma pergunta ao público. Qual é o ingrediente principal para o aprendizado ser efetivizado? O correto é efetivizado? Muito obrigado. Qual é esse ingrediente principal? Digamos que ele recebeu estímulos cognitivos, ele recebeu uma escola que de repente fuja do sistema, que ensine a aprender com alegria e com quase digo ingrediente. Mas se falta uma coisinha ele não vai conseguir, gente. Como se chama? O que tudo move, o que move todo o universo? O amor. O amor. Eu considero uma das melhores missas aqui, professora. Não, missas, professora. Você. Muito bem, é o amor. Então, eu deixo essa reflexão a vocês. Se de repente saírem do caminho do amor, voltarem, tanto para a sua vida de educador como vida de pais, ou vida com todo ser que estão aqui viver. Então, obrigada, por minha parte é tudo. Não sei se meus amigos têm alguma coisa mais a